Muito obrigada, Miguel, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Miguel Moura e Silva, tu és vogal do Conselho da Autoridade da Concorrência e és professor de concorrência com obra publicada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E hoje vamos falar sobre a política de concorrência da União Europeia. Nós muitas vezes ouvimos uma certa esquerda dizer que a política de concorrência, que é uma política de direita, que é uma política antissocial. Eu gostava de ter a tua reação a esta questão. Muito obrigado, Margarida. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e por poder participar nesta já muito extensa lista de entrevistas que tens feito e que acho que é um trabalho político admirável e extremamente necessário para nos lembrar das questões verdadeiramente importantes que temos e não nos perdemos na espuma dos dias. E ainda a tua questão, a questão é muito interessante porque mostra que existe ainda um grande desconhecimento das origens do direito à concorrência, da política de concorrência. Uma das razões pelas quais a esquerda tradicional, mais ligada aos movimentos sindicais, por exemplo, considera que a política de concorrência é uma política contra os trabalhadores, tem que ver com o facto de, nos Estados Unidos, portanto, o Sherman Act, a primeira lei de concorrência dos Estados Unidos é de 1890, e os primeiros casos em que houve aplicação criminal, que era uma lei criminal, os primeiros casos em que houve aplicação criminal e prisão efetiva foram casos relativos à organização de movimentos sindicais. Isto tem sobretudo a ver com a greve Pullman de 1894, e com o papel daquele que depois viria a ser o candidato dos trabalhistas às presidenciais. E, portanto, que foi uma das primeiras vítimas dessa lei. Mas logo em 1914, o próprio Congresso norte-americano alterou a lei para criar uma isenção, porque havia esta ideia de que se há uma coligação de patrões que é proibida porque é um cartel, então uma coligação de trabalhadores devia ser igualmente proibida. Bom, os americanos acabaram com isso logo em 1914, com uma isenção relativa quer à organização sindical, à sua atividade, à própria atividade de negociação coletiva. Nós na Europa nunca tivemos esse problema verdadeiramente, porque os trabalhadores não são empresas e existe uma clara demarcação entre aquilo que é a função de um sindicato e, portanto, toda a função de organização do fator trabalho, que é vista como positiva do ponto de vista da concorrência, portanto a concorrência não interfere nessa dimensão, e até, curiosamente, nós hoje em dia temos a visão oposta, isto é, um dos pontos que é mais discutido atualmente, e nós em Portugal já tivemos um caso, enfim, com uma situação específica, que era o caso da Liga de Clubes, mas temos outros casos ainda em investigação e por isso não posso falar em detalhe deles, mas que são os chamados acordos no poaching, ou seja, uma empresa que faz um acordo com os seus concorrentes de que não vai tentar angariar os quadros das outras empresas. E, portanto, se quisermos, a política de concorrência que começou por reprimir, ser usada como instrumento de repressão dos movimentos sindicais no final do século XIX e início do século XX, hoje em dia transformou-se num instrumento, pelo contrário, de promoção da abertura do mercado de trabalho contra práticas restritivas da concorrência por empresas enquanto empregadores. E, portanto... E mesmo o direito dos consumidores... Exato. Essa visão está ultrapassada hoje em dia. No direito dos consumidores também existe muito um certo preconceito, e eu testemunhei isso, pessoas que falavam sobre a defesa dos consumidores nos anos 90, início deste século, tinham ainda muito uma visão de que, no fundo, toda a atividade do mercado é uma atividade que procura explorar os consumidores e, portanto, promover a concorrência acaba por ser também uma forma de promover essas empresas e as práticas mais agressivas, etc., quando não é nada disso. Pois é, exatamente o oposto. São dimensões diferentes, é verdade. O direito à concorrência protege os consumidores de uma forma indireta. Isto é, o direito à concorrência não protege o meu direito, eu, Miguel Moura e Silva, se sou enganado por uma agência de viagens ou se compro um computador numa loja e depois não tenho a assistência técnica que era prometida. Isso são questões de direito do consumidor. As questões de concorrência visam proteger o consumidor, garantindo que o consumidor tem liberdade efetiva de escolha. E que não enfrenta uma verdadeira concorrência, portanto, uma pluralidade de empresas do outro lado, cada uma a tentar disputar o seu favor no negócio, na compra
dos seus bens ou serviços. E é esse jogo livre da concorrência que protege os consumidores, garantindo que, existindo concorrência, nós temos as melhores ofertas em termos de preços e de qualidade, inovação, etc. Portanto, essa é a verdadeira dimensão da concorrência como forma de defesa indireta, de defesa imediata dos consumidores. Mas já agora há uma outra questão que é curiosa a propósito disso, dessa reação, dessa visão política à esquerda, sobretudo uma esquerda mais tradicional, que é, já houve quem defendesse que a concorrência era um entrave e que por isso o melhor era que as empresas se organizassem, se cartelizassem, cooperassem entre si, mesmo sendo concorrentes. Essa foi a visão que levou a que uma lei progressista, que foi a Lei da Concorrência na República de Weimar de 1923, fosse suspensa quando Hitler chegou ao poder. Hitler aquilo que fez foi precisamente promover a cartelização intensiva de toda a economia alemã. Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, nós temos um outro paralelo. Quando o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, é eleito, a sua primeira reação é suspender as regras de concorrência. Permitir códigos de boas práticas, os chamados códigos de comércio justo, códigos de fair play entre as empresas concorrentes, só que o resultado disso mostrou-se claramente negativo, porque a cartelização aquilo que fez foi manter preços artificialmente elevados. Claro. É verdade que isso podia proteger aqueles que tinham emprego, mas não protegia os que não tinham emprego, naturalmente, porque não havia uma expansão da produção e logo não havia procura de mais trabalhadores, e prejudicava, obviamente, os consumidores. E o Roosevelt, na segunda fase do New Deal, Roosevelt inverte exatamente essa tendência. Ou seja, nos Estados Unidos era visto como uma política de esquerda, uma política fortemente anticoncentracionista, uma política muito ativa de repressão dos cartéis, era uma das marcas de uma governação de esquerda. Do Roosevelt. E isso só é invertido nos Estados Unidos com Ronald Reagan, que volta a criar um clima de laissez-faire, laissez-passer, e que ainda hoje produz efeitos culturais. Tanto que há um livro muito engraçado, o Philippon, sobre a concorrência nos Estados Unidos, que mostra que os mercados europeus são muito mais concorrenciais do que os mercados norte-americanos, sim. Porque os norte-americanos foram laxistas. No fundo, hoje o preconceito é, se há uma concentração de empresas, isso é bom. Porque a concentração vai permitir que as empresas sejam mais eficientes. Só que se esquecem do problema do lado dos consumidores. É evidente que o direito à concorrência também não tem, e isso também é outro equívoco. Há a ideia um pouco de que a concorrência tem que ver com a concorrência perfeita. Daquilo que nós estudamos nas faculdades, não é? Concorrência com uma atomicidade de produtores, cada um demasiado pequeno para influenciar o mercado. Bom, mas isso é apenas um paradigma para ilustrar os benefícios da concorrência. Na maior parte dos mercados, o direito à concorrência, por exemplo, não se opõe à formação de estruturas bastante mais concentradas. Agora, quando a concentração chega ao ponto em que nós temos 2 ou 3 fornecedores, ou 4, e ainda assim eles querem se integrar mais, portanto, passar a 3 ou passar a 2, nós sabemos, porque a teoria económica nos comprova, que quanto menos agentes existirem no mercado, maior a possibilidade de eles se concertarem, e por vezes até de uma forma que consegue escapar à aplicação das regras de concorrência, porque não existe aquela comunicação direta, as trocas de e-mails, os almoços, os telefonemas e por aí fora. E, portanto, eles nem sequer precisam disso. Se tivermos um mercado com poucos agentes, eu costumo dar um exemplo aos meus alunos. Se eu digo aos meus alunos, se vocês forem 2 e quiserem marcar um jantar, é fácil combinarem as datas. Se vocês quiserem combinar um jantar de turma, é muito mais difícil conciliar as vossas agendas. E aqui funciona exatamente da mesma maneira. A coordenação é sempre mais fácil, quanto mais reduzido o número de indivíduos, até porque é mais fácil encontrar pontos comuns. E, portanto, isto para dizer que, no fundo, esta ideia de que mais concentração é boa, de que devemos deixar as empresas fazer o que querem, nos Estados Unidos produziu resultados muito negativos. Na Europa, como temos uma visão mais tradicional, apesar de tudo, relativamente às regras de concorrência, temos conseguido resistir um pouco a esse fenómeno, mas não plenamente. Eu acho que há um certo déficit em termos de controle da concentração económica, também do lado da União Europeia, que tem vindo a ser invertido nos últimos anos.
Temos a concentração, temos a questão das ajudas de Estado, que integra claramente, digamos, as regras da concorrência europeias, e há um princípio fundamental da União Europeia e do funcionamento do mercado interno que nós chamamos o level playing field, que é difícil de traduzir para português, mas fundamentalmente é todos os mercados terem as mesmas condições e as economias estão interligadas e o mercado interno é isto mesmo, e a mobilidade das pessoas, serviços, bens e capitais é, digamos, um direito, o direito à mobilidade nestas 4 dimensões na União Europeia. As regras da concorrência são essenciais para manter este level playing field. Sim, completamente, quer do ponto de vista das práticas das empresas, combate aos cartéis, aos abusos de posição dominante. Basta ver, por exemplo, as empresas, as Big Tech, não é? Que têm um poder extraordinário decorrente desta transição digital que estamos a viver, e aqui quer a Comissão Europeia, quer as autoridades nacionais têm tido um papel fundamental em garantir que essas empresas, não estamos contra a existência dessas empresas, claro, naturalmente, mas em impor regras relativamente ao seu comportamento. Tem que respeitar regras, e se não respeitam regras, têm... Sejam europeias, sejam americanas ou chinesas, todas estão sujeitas às mesmas regras. Portanto, este level playing field faz parte dos objetivos de criação de um mercado interno que permita maior eficiência do lado das empresas, mas também maior eficiência na afetação dos recursos escassos da sociedade em benefício dos consumidores. E aqui estamos a falar essencialmente dos consumidores europeus, portanto, todos aqueles que residem neste espaço. A questão dos auxílios de Estado tem que ver, sobretudo, com a concorrência que é feita entre Estados. Exatamente. Na promoção das suas empresas. E, portanto, tem uma dimensão que é até mais próxima de outras dimensões de integração económica do mercado interno, por exemplo, a proibição de medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas, a proibição de discriminações fiscais, do que propriamente com o comportamento empresarial. Porque aqui, digamos que o enfoque não está tanto nas empresas, que vão beneficiar dos auxílios, está nos Estados e na intervenção dos Estados para beneficiar as empresas. Claro está que se um Estado beneficia uma empresa ou beneficia as empresas de uma determinada região, isso pode criar distorções na concorrência entre no mercado interno, porque essas empresas depois atuam no mercado de dimensão europeia, no espaço económico europeu, em concorrência com outras empresas que não beneficiaram desses auxílios. Isso tem muito a ver com a diferente capacidade que os governos, que os Estados, que os governos têm de apoiar as empresas. Exatamente, que nos leva a uma disponibilidade orçamental para que nos leva a um outro problema, que é um problema que eu acho que é uma dimensão preocupante e que tem sido um pouco ignorada, que é quando a Comissão Europeia fez a chamada modernização das regras sobre auxílios de Estado, a Comissão mudou o seu enfoque de uma intervenção mais casuística, direcionada, digamos que a reprimir, uma lógica um pouco repressiva relativamente a determinadas políticas de auxílios de Estado, e passou a ligá-la às condicionantes que existem para os Estados que estão na zona euro, às condicionantes orçamentais. Certo. Mas no sentido de usar os auxílios de Estado como forma de garantir uma boa despesa pública. Certo. Agora, o problema e onde fica a fragmentação? Como? E exatamente. Onde fica a fragmentação? O problema é precisamente esse, é que essa boa utilização da despesa pública está ligada depois à virtuosidade daqueles que cumprem os critérios de equilíbrio orçamental. Ou seja, há um enviesamento das próprias regras sobre auxílios de Estado pela visão ligada à União Económica e Monetária e, sobretudo, esta vertente negativa de controlar os déficits, de controlar a despesa pública. Claro está que depois, por causa até também desta articulação, naturalmente os Estados que têm maior capacidade para apoiar as empresas são precisamente os Estados de maior dimensão. Aliás, e é o caso da França e da Alemanha, não é? Exatamente, temos um caso recente que acho que confirma bastante aquilo que estás a dizer, que na sequência da Covid e das empresas terem fechado, terem parado e o impacto na vida das empresas, a Comissão Europeia decidiu, do meu ponto de vista, e bem, nessa altura, suspender as regras das ajudas de Estado, permitindo aos Estados-membros apoiar as suas empresas durante esta fase para proteger o emprego. E hoje, quando nós olhamos para
quanto é que os Estados investiram para apoiar as suas empresas, nós percebemos que 70% a 80% do total das ajudas de Estado dos 27 foram atribuídas pela França e pela Alemanha. Exatamente, isso eu acho que é muito preocupante. E isso ilustra a importância das leis das ajudas de Estado para evitarem a fragmentação entre os países. Mas, Margarida, o que é curioso é que a Comissão Europeia, quando nós vemos as suas intervenções, sobretudo intervenções, enfim, mais limitativas, tendem a não ser tanto sobre empresas desses países, mas sobre casos exemplares de outros países, incluindo Portugal. Ou seja, ao mesmo tempo a Comissão Europeia, que tem, obviamente, uma discricionalidade na forma como exerce os seus poderes em termos de atuação, até porque esta é uma das poucas políticas de administração direta da Comissão Europeia, não é? Que também é uma outra coisa importante. Tirando isto e a política comercial, não há outras políticas de administração direta. A administração é feita através dos Estados-membros. E aquilo que se nota é que eu acho que há aqui um certo desnível entre a forma como as regras são aplicadas. Casos difíceis, por exemplo, raramente surgem com países como a Alemanha ou a França, surgem mais facilmente com países, os ditos periféricos, como nós ou a Irlanda. Embora a Irlanda tenha um outro problema, porque a Comissão Europeia é uma instituição política. Aliás, portanto, as autoridades nacionais de concorrência têm que ser autoridades administrativas independentes do poder político, mas a Comissão Europeia, que aplica todas estas regras, não é uma instituição puramente técnica. É obviamente uma instituição... É a Comissão Executiva. É executiva, mas é uma instituição política e, naturalmente, que responde perante vocês no Parlamento Europeu. E como instituição política que ela tem essa discricionariedade, mas essa discricionariedade também reflete muito as agendas que dominam a atuação da Comissão. E, portanto, eu vejo com alguma preocupação essa política. A suspensão foi uma boa medida, a suspensão era necessária, porque não havia meios, quando foi a crise bancária de 2008, a Comissão Europeia também aliviou as regras, mas sobretudo em termos procedimentais. Exatamente. Para facilitar, por exemplo, a Comissão podia dar uma resposta em 24 horas a um pedido de intervenção, porque o colapso de um banco podia levar ao colapso todo do mercado financeiro. Pois, mas foi muito orientada, na altura, muito orientada para a banca. Porque era, digamos, a zona de crise, não é? Mas as crises acabam por fazer perceber a necessidade de uma europeização, não é? E o problema é que continua a existir uma grande resistência, porque a única forma de ultrapassarmos este problema que identificaste, a maior parte dos auxílios são concedidos pelos 2 maiores Estados-membros, é aumentar o orçamento da União Europeia. Os 2 maiores e com maior capacidade orçamental. Exatamente, mas portanto, a única resposta a isso é europeizar precisamente os apoios, os financiamentos às empresas. Sim, é por isso que nós agora estamos a defender, na revisão das regras de governação económica, e eu sou correlatora, estamos a defender exatamente a criação de uma capacidade orçamental, ou seja, no sentido de se criar um fundo de investimento europeu que permita desenvolver as prioridades da União Europeia, existindo esse fundo no sentido de apoiar os Estados-membros para evitar exatamente essa fragmentação, em que todos os Estados-membros possam aceder a esse financiamento. Certo. Que na prática será um sucessor do Next Generation EU, que agora financia o PRR. Embora também seja necessário ter em conta que há um forte efeito redistributivo das políticas, agora a nível europeu, de financiamento, sobretudo de atividades como a inovação, a investigação e desenvolvimento, claro, que tendem também a beneficiar os países centrais. E, portanto, acho que aqui é necessário também ponderar... Atrás do conceito de excelência. Exatamente, porque, vamos lá ver, há um efeito, uma força centrípeta que também vigora nesta área, as grandes universidades de investigação, etc., que privilegia quem está no centro, quem está mais próximo das grandes empresas, das Siemens e por aí fora. Portanto, é necessário ter alguma atenção e garantir, por exemplo, que os projetos envolvem realmente uma exigência de diversidade, digamos assim, que eu acho que é fundamental nestes projetos, sob pena de continuarmos a mesma, isto é, os investimentos vão para empresas alemãs e francesas, mas agora já não vêm só de fundos nacionais, vêm também dos fundos europeus. Não, aliás, há uma situação que agora foi resolvida com este ciclo orçamental 21-27, que era a seguinte: todos os financiamentos, no âmbito da cooperação universidade-empresa, todos os financiamentos atribuídos pelo Horizonte Europa, que é um programa europeu para a inovação gerido pela Comissão Europeia,
são considerados fora das ajudas de Estado. Portanto, todos esses financiamentos não Sim. são considerados ajudas de Estado para a Comissão Europeia. Faz sentido, se existe um envolvimento europeu, naturalmente já não há um receio de uma política protecionista nacional. Usar fundos da coesão para apoiar Portugal ou outro país qualquer, usar fundos da coesão para apoiar a cooperação universidade-empresa, a Comissão considera que está a ser atribuída ajudas de Estado a esta empresa. Felizmente, o regulamento neste ciclo orçamental mudou, mas nós fomos confrontados com casos concretos em Portugal e o mesmo noutros países. Neste momento, tudo o que seja financiamento europeu em projetos de cooperação universidade-empresa aprovados não são considerados ajudas de Estado. Claro, não, isso é fundamental, porque lá está, nós temos que ter uma política de auxílios de Estado na medida em que não existam recursos orçamentais a nível europeu suficientes para financiar, para apoiar as atividades que nós queremos incentivar, que são atividades com fortes benefícios sociais, com os spillovers sociais, como seja a inovação, a transição energética, a sustentabilidade. E isso é outro ponto importante, é que os subsídios são uma das principais ferramentas económicas que os Estados têm para incentivar a inovação, hoje em dia a transição energética, a adaptação às mudanças climáticas e por aí fora. E, portanto, os subsídios normalmente são sempre muito mal vistos, agora aqui sobretudo na perspectiva mais liberal de direita, são sempre mal vistos como uma intervenção do Estado que está a distorcer as regras de concorrência, mas a verdade é que, por exemplo, mesmo olhando para casos, isto é um debate já agora que já houve nos anos 80, que era o debate relativo ao modelo japonês, portanto um modelo mais de cooperação entre empresas e o governo e o Estado, e portanto já tivemos este debate, a política industrial, já tivemos este debate nos anos 80, estamos a tê-lo hoje em dia outra vez, mas é um debate antigo e o problema está em que se nós olharmos mesmo para os Estados Unidos, que são supostamente uma economia muito liberal, em que o Estado não intervém, é exatamente o oposto, como nós sabemos, porque Miguel, quer na indústria da defesa, quer os próprios Estados, porque as pessoas pensam nos Estados Unidos, no governo federal, mas há os governos estaduais, e os governos estaduais financiam uma série de atividades económicas que são importantes. E hoje, com a aprovação do IRA, Inflation Reduction Act, é claramente a assunção de uma forte política industrial numa perspectiva agora federal. Exatamente. Mas eu gostava ainda, antes de terminarmos, de colocar uma questão que tem a ver com a reação da União Europeia ao Inflation Reduction Act, e não só, evidentemente, mas há consciência de que é necessário reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, e isso foi muito claro, quer na Covid, quer agora na guerra à Ucrânia, em que a União Europeia não pode estar dependente de um único país relativamente ao fornecimento de matérias-primas ou de energia, etc. Portanto, como é que as regras da concorrência e o debate que hoje se faz de revisão das regras da concorrência podem ser instrumentos ao serviço da construção da autonomia estratégica da União Europeia? Ora bem, a política de concorrência é não discriminatória e, portanto, preocupa-se com o acesso dos consumidores aos bens e serviços nas melhores condições. E, portanto, a política de concorrência não é propriamente um instrumento de defesa relativamente às práticas que acontecem fora do nosso mercado. Agora, o problema da autonomia estratégica tem que ver com, entre outras coisas, com um conceito da própria dimensão dos mercados e, sobretudo, o grau de concentração económica que existe nesses mercados. O facto de nós permitirmos grandes concentrações internacionais que levam a uma deslocalização de produções para outras geografias vai necessariamente agravar essa nossa dependência relativamente a outros países. E, portanto, há aqui uma consideração que não é o tipo de considerações que nós costumamos usar em direito da concorrência. Portanto, se os mercados, a fronteira do mercado não é uma fronteira política, é uma fronteira económica. E, portanto, se nós podemos importar os mesmos produtos, sei lá, da Zâmbia, do Brasil, dos Estados Unidos, da Malásia, desde que os produtos possam ser importados, não haja restrições à livre circulação, nós consideramos que existe concorrência. Desde não haja dumping nem social nem ambiental. Mas isso também não é tido em conta pelo direito à concorrência, ou seja, e mais uma vez isto é um debate dos anos 80, que é a necessidade de integração da dimensão da política de concorrência com um conjunto de outras políticas horizontais.
Já falámos do ambiente, por exemplo, essa é uma delas, a defesa dos serviços de interesse económico geral, etc. E esse é o grande debate que nós temos neste momento. Por exemplo, a relação entre concorrência e sustentabilidade. Até que ponto é que as regras de concorrência podem ou não ser usadas também como instrumento para promover práticas que envolvem a cooperação entre empresas, mas que têm benefícios ambientais. E, portanto, fazer uma análise de custo-benefício. Nas ajudas de Estado tem que ser... Nas ajudas de Estado isso já está incorporado nas orientações da Comissão em matéria de energia e ambiente, essa lógica de sopesar esses efeitos. Mas na política de concorrência ligada às práticas e à concentração de empresas, esse debate ainda está a ser feito. Concorrência e privacidade, outro tema também muito importante. E aqui, normalmente, o que nós vemos é os pensadores mais liberais associados às correntes mais à direita do pensamento norte-americano, à escola de Chicago, etc., veem um direito à concorrência muito purista, que está preocupado com o bem-estar do consumidor, mas numa acessão muito limitada, que é a de termos acesso aos bens ao mais baixo custo possível. Ora bem, essa é uma visão muito limitativa do que é o bem-estar do consumidor, porque o nosso bem-estar também é afetado pelos efeitos externos, pelas externalidades, quando elas não são incorporadas, e aquilo que referiste, por exemplo, práticas como o chamado dumping social, dumping ambiental, são precisamente práticas que vão prejudicar a afetação eficiente da riqueza. E não existindo regras no comércio internacional, ou existindo regras no comércio internacional, mas neste momento, como sabes, com a falência da OMC por causa do apagamento do órgão de recurso. A nova diretora-geral quer renovar a OMC e... Pois, mas o problema é que hoje em dia, e indo mais uma vez à questão, hoje vivemos um ciclo de predomínio da geoestratégia. Aliás, é curioso porque o Alexander Dugin, portanto, que faz a geopolítica, não é? Tem aquela teoria da Eurásia e por aí fora, porque é um pensador muito de direita na Rússia, que muito influenciou o Putin, e incluindo a atual guerra, mas o Dugin, que era uma pessoa mal vista nos meios académicos, mas hoje em dia ele pode dizer que vê o triunfo da sua visão, porque hoje estamos todos a pensar em termos de geopolítica, de geoestratégia. E aqui há uma coisa que é importante pensarmos, é que a União Europeia é também aqui um farol para mostrar como as relações económicas entre nações se podem organizar de uma forma diferente, pacífica, através da cooperação, para promover objetivos comuns. E, portanto, há aqui a filosofia por detrás da União Europeia é uma filosofia cosmopolita. E aqui nós temos de ter algum cuidado com a forma como nós nos defendemos, para não nos defendermos de uma forma que seja contraditória com os nossos próprios propósitos de integração. Os americanos, por exemplo, quando foi o objetivo do mercado interno em 92, os americanos falavam do receio da criação de uma fortaleza Europa. Pronto, que é um termo ideologicamente muito carregado. Nos Estados Unidos, em Washington, e numa reunião com a vice-presidente da Câmara de Comércio, e que eu referi o facto, uma missão da Comissão de Orçamentos, e que eu referi o facto da União Europeia ir criar um fundo de soberania, que se vai chamar STEP, imediatamente ela disse, pois lá está a União Europeia protecionista. Para quem acaba de fazer o Inflation Reaction Act, o IRA, achar que a criação de um fundo de soberania, que é uma medida protecionista... Pois, é assim, eu também dou aulas de Direito Internacional e Económico, portanto também é uma das minhas áreas, e os Estados Unidos gostam muito de promover o liberalismo dos outros. Exatamente, e o seu mas o protecionismo nos seus mercados. Dizendo, e com alguma razão, que o protecionismo, quando existe nos Estados Unidos, existe por causa das pressões políticas, afim da sua política interna e por aí fora. Agora, se eles acham bem que se ceda às pressões protecionistas por razões de política interna, não há razão para estarem a censurar os outros, quando os outros também exercem essas pressões protecionistas. Mas que aqui há um problema, que é o multilateralismo só pode existir se todos tiverem interesse em preservar esse multilateralismo. E aquilo que tem acontecido com as presidências, começando pelo Obama, de forma mais chocante com a presidência Trump, e continuando também com a presidência Biden, é um abandono da função que os Estados Unidos tinham, juntamente com a União Europeia, o Japão, o Canadá, de promover essa abordagem multilateral à resolução de problemas. E por isso, por isso é que eu digo, acho que é necessário que nós não sejamos ingênuos,
digamos assim, e portanto que também acautelemos as necessidades da Europa enquanto comunidade política. E portanto preocupada não apenas com consumidores, mas também com o trabalho, com o capital que é necessário para desenvolver a nossa sociedade. Mas por outro lado também não devemos cair no extremo oposto de fazermos de seguirmos os maus exemplos dos outros e de nos justificarmos apenas com os maus exemplos dos outros. Acho que temos que preservar este farol do multilateralismo à espera que, noutros tempos, os problemas globais voltem a ser resolvidos por via multilateral e não por esta via. Os Estados Unidos têm uma política que eu chamo de unilateralismo agressivo, ou melhor, multilateralismo unilateralmente induzido. Isto é, eles promovem o multilateralismo através do seu unilateralismo para forçar os outros a aceitar aquilo que são as suas soluções para as regras multilaterais. E a União Europeia foi sempre aqui um contrapeso importante. E eu acho que essa reabilitação de instituições como a Organização Mundial do Comércio acho que vai ser muito importante, mas não vejo com grande otimismo as perspectivas disso vir a suceder a breve prazo. E depois temos o problema de, assim, nós vivemos numa economia com uma situação de guerra, e do mesmo modo que estamos a ter estes programas, também estamos a ter programas para o desenvolvimento de produção de munições e para a nossa autonomia estratégica também tem essa dimensão de defesa plano, reforçada. Mas que é uma visão muito perigosa. Quer dizer, uma das coisas que me choca nesta guerra é nós estarmos a gastar milhares de milhões numa guerra quando o verdadeiro problema universal que nós temos é o problema da transição climática, das alterações climáticas. E para isso nós não estamos a mobilizar, se calhar, tantos recursos quanto estamos a mobilizar para a guerra. Mas dito isto, quando existe uma ameaça existencial, nós temos que priorizar. E obviamente, uma ameaça existencial à nossa coexistência pacífica é algo que tem que ser atacado de forma imediata e decisiva. Mas sem esquecer esses outros desafios. E, portanto, eu acho que enquanto se mantiver esta situação de conflito, na sequência da agressão russa à Ucrânia, eu senti-me muito, como europeu, senti-me envergonhado pela forma como nós, europeus, abandonámos os ucranianos à sua sorte em 2014. E, portanto, isto para dizer que eu acho bem que a Europa apoie os ucranianos, porque senti que estávamos a falhar a um outro povo europeu. E para mais nós, sendo portugueses e tendo uma grande comunidade de migrantes da Ucrânia e de outros países, incluindo a Rússia e da Moldova, sentia-me particularmente, enfim, envergonhado com isso. E, portanto, ainda bem que a União Europeia está a fazer isto. Mas espero que esta situação se resolva para podermos voltar a uma normalidade, para que isto não seja um novo normal, para que esta economia de guerra não seja um novo normal. Sobretudo não podemos esperar que termine a guerra para resolver problemas como o impacto que o aumento do preço dos cereais, devido à guerra, está a ter em África, com aumentos brutais da pobreza e das dívidas externas. Sim, e relativamente aos quais, enfim, a Europa também é uma voz no mundo, não é a única voz. Há uma coisa de que eu me lembro que, quando li as memórias do Trotsky sobre a minha vida, não é? Do Trotsky, ele falava de como o avô dele tinha ido à falência ou tinha tido problemas económicos porque tinha havido uma colheita particularmente abundante de trigo nos Estados Unidos e no Canadá. Portanto, a ideia de que a globalização era já um facto real no século XIX. E hoje em dia nós não podemos fugir a isso e também temos aqui um dever de apoiar, sendo nós mais ricos do que outros países, de apoiarmos esses outros países que estão numa situação em que o que está em causa também é a vida, não pela guerra de forma direta, mas indireta pela fome, ou pela carestia. Muito obrigada, Miguel, por ter estado no E se Falássemos da Europa e que seguramente continuaríamos a falar neste tema. Muito obrigada.